make my body go, make our bodies higher and higher. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Aqui é a professora Milena com vocês para a nossa aula de História. Estamos iniciando um novo assunto, né, nesse dia, nessa quinta-feira, esperando que todos estejam aí com o seu livro na mão. E o assunto que a gente vai começar a trabalhar fica lá no capítulo 10 do livro de vocês, página 15, né? Nós vamos falar de um período da história. A gente já falou um pouquinho sobre esse assunto, né? Já citou em umas outras aulas atrás, mas agora a gente vai aprofundar. A gente estudou que teve um determinado período da história que o grande Império Romano, ele se dividiu em duas partes. Ficando assim a divisão no Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E nesse capítulo 10, que vai iniciar na página 15, a gente vai falar justamente sobre o chamado Império Romano do Oriente ou o chamado Império Bizantino. Aí depois a gente vai falar um pouquinho porque o termo Bizâncio, tá bom? Vamos lá? Pegue aí o livro de vocês, página 15. Deixa eu passar aqui. Bom, essa imagem você já tem aí retratada no seu livro, falando, né, sobre a divisão do Império. Foi citado no livro também do segundo bimestre, a divisão do Império, que gerou uma crise, e essa crise contribuiu para que o Império viesse a ser dividido. E o mapa que vocês estão olhando aí ao lado é justamente como ficou essa organização territorial. A parte verde, que corresponde ao lado oeste do continente europeu, pelo menos boa parte dele, ficaria correspondente ao Império Romano do Ocidente, a capital, Roma. E o Império Romano Oriental teria uma nova capital, né? Agora o grande Império Romano dividido em duas partes, com duas capitais. E a capital, na parte amarelada, seria a cidade de Constantinopla. Lá no livro de vocês, né, na página 16, tem um mapa. Só que esse mapa, ele tá bem bonito, ele tá bastante colorido, tem algumas imagens, justamente para você trabalhar três questões que está na página 17. E aí você precisa observar, além de você ter que relembrar algumas informações que eu já dei para vocês, vocês precisam observar esse mapa para responder as questões. Então, a primeira pergunta lá na página 17 para você, aluno, é o seguinte: a cultura latina, quando os romanos chegavam nesses lugares, dominavam essas terras, a cultura dos outros povos foi destruída, foi assim proibida? Mais ou menos essa pergunta que está lá. Bom, a gente já falou várias vezes, mas eu vou lembrar. Os romanos, eles absorviam a cultura dos outros povos que eles dominavam. Inclusive, a gente falou muito sobre os gregos. Então, a religiosidade romana, ela tem uma influência muito grande dos deuses da Grécia. E outras ligadas, por exemplo, às táticas de guerra, muito influenciada pela cultura persa. Então, diante dessas informações que eu estou dizendo, os romanos, eles não proibiam, não destruíam a cultura dos outros povos, eles assimilavam para a sua cultura. Então a resposta é não, e você tem que justificar que os romanos, eles absorviam a cultura dos outros povos, que eles iam dominando os territórios, tá bom? Na segunda questão é para vocês relacionarem a expansão do território, né? Ou seja, o crescimento desse território que você está vendo aí de amarelo e de verde, era só um território. E esse grande território, qual é a relação para que esse território fosse dividido? Ou seja, o império dividido em duas partes. Então, você vai dizer que o crescimento territorial levou os governantes de Roma não conseguirem administrar a segurança desses territórios, não conseguiram manter a unidade do território pelos motivos de crise econômica, crise política, as revoltas de escravos,
E isso acabou contribuindo, esses fatores, para que o império fosse dividido em duas partes e assim pudesse ser administrado melhor. Tá bom? Na terceira questão, você tem que olhar a imagem da página 16 para observar quais são os desenhos que aparecem, né, algumas figuras que aparecem, que representam aí as tecnologias, os costumes arquitetônicos, construções que estão tanto do lado ocidental do império quanto do lado oriental. Aí você tem os anfiteatros, vocês têm as arenas, como no caso Coliseu, você tem os arcos do triunfo, vocês têm os aquedutos, né? Então você vai colocar 3 tipos de construções que estão presentes tanto de um lado do império quanto do outro. Tudo bem? Vamos continuar. Na mesma página 17, a gente vai falar da capital romana oriental. Né? Lembre que o império agora está dividido, tem um lado do ocidente e do oriente. E nós estamos trabalhando o lado oriental, que é o chamado Império Bizantino. O Constantino, que era o imperador, que vai ser um dos primeiros imperadores a defender a divisão do império, só que depois do Constantino tem um outro imperador, que é o Teodósio. Tem aí na página 17 do livro de vocês. Mas o Constantino, ele queria fazer uma nova Roma, uma nova capital. Já tinha a Roma antiga, agora ele queria fazer uma nova Roma, uma nova capital. E aí ele buscou os lugares. Qual seria o lugar? Jerusalém, Tebas, fala aqui no livro de vocês até onde seria a antiga cidade de Troia. E nessa dúvida, nessa situação, ele escolhe um local que era uma antiga colônia grega, que era chamado de Bizâncio, e esse nome Bizâncio vem do líder, né, que governava essa colônia, que era Bizas. Então ele vai e torna essa cidade, que era chamada de Bizâncio, ele batiza, ele troca o nome em sua homenagem, que era algo que o imperador fazia, chamada agora não mais de Bizâncio, mas de Constantinopla, que seria a cidade do imperador Constantino, a nova moradia do imperador, a nova capital do império, tá? Quando a gente fala da capital Constantinopla, eu coloquei uma imagem bem bonita para você. Ela teria sido fundada a partir do ano de 330 e essa cidade ela vai se desenvolver um modelo arquitetônico, as construções, a organização política muito parecida com a antiga Roma, que ainda permanece lá como a capital do Império do Ocidente. E essa cidade ela vai ser uma referência econômica, né? Por quê? Por causa da localização que ela tem geograficamente. E ela é uma cidade que vai prosperar, ou seja, vai crescer, devido aos fatores políticos, já que o imperador do novo território romano do Oriente, ele vai investir e eles também querem crescer economicamente. Então vai ter investimento arquitetônico, vai ter investimento político, vai ter investimento religioso, vai ter tudo aquilo que fosse necessário para essa cidade crescer, né? Quando você vai lá para a página 18 do livro de vocês, eu coloquei uma imagem aí, é uma imagem criada no computador, o que seria a representação digital criada no computador de como seria a antiga cidade de Constantinopla. Hoje, essa cidade, ela é uma cidade turca. Ela está localizada no país da Turquia e o nome dessa cidade é Istambul. Ela não é a capital da Turquia. Ela é uma grande cidade, mas não é a capital. Então, essa imagem aí não é uma imagem atual, é uma imagem representando o tempo que a gente está trabalhando aí, século 4 depois de Cristo, né? 330 em diante. E o que você vê nessa cidade? Você vê uma cidade grande, com as arquiteturas muito parecidas com o lado ocidental de Roma. Então, você está vendo, por exemplo, aí o chamado Circo Maximus, ou seja, uma arena
que tinha arquibancadas e geralmente eram as arenas de corrida de biga com cavalos, ou seja, era uma carroça atrelada a 4 cavalos, e aí eles faziam esse circuito oval, né, dessa disputa. Então isso era muito comum. Assim como você vê uma arena mais ao lado esquerdo, que é uma arena circular, geralmente arena de luta de gladiadores, que também fazia parte. Agora, o que é que nos interessa aí? São 2 perguntas que tem um texto para você ler. Então você precisa ler o texto, não só o que eu estou falando, mas a leitura do texto. E nessa leitura do texto, o texto diz que era uma cidade grandiosa, muito bonita, que admirava quem chegasse lá. E tem 2 perguntas para você responder. Qual era a principal atividade econômica? Eu posso ajudar você. E devido à localização geográfica dela, por ela estar muito próxima ao mar, a o Estreito de Bósforo, isso já é a segunda questão, né? Falando sobre a posição geográfica dela. Próximo ao Mar de Mármara, próximo ao Mar Mediterrâneo, cortada pelo estreito, que é a parte mais acima da imagem, e próximo ao Mar Negro. Então essa cidade ela tinha vários caminhos de entrada e saída de água e possibilitava o comércio. Então a principal atividade econômica, que é a pergunta para a primeira questão, é a atividade comercial e principalmente o comércio marítimo, né? Claro que existia o comércio terrestre, mas estava em segundo plano. E a segunda questão é quais foram os benefícios contribuídos para que essa cidade crescesse economicamente, ligado à geografia dela. Então ela estava localizada numa região banhada pelo Mar de Mármara, o Estreito de Bósforo e as proximidades com o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Tudo bem? Só para vocês entenderem aí a importância da localização geográfica. Seguindo a página 19, né, eu falei para vocês do Constantino, falei para vocês que também houve o Teodósio, que foi um imperador que vai contribuir para realmente fechar a divisão dos 2 impérios, né, o lado ocidental e oriental. Mas o nosso personagem principal, que está lá na página 19, é o Justiniano. Então, o modelo de política, da organização política desse império, ele é um pouco diferente do lado ocidental. No lado oriental, o imperador existia, mas ele tinha a assessoria de 2 cônsules. E ele também dividiu o império em províncias, que era chamada de temas, que tem aí no livro de vocês, na página 19. O Justiniano, ele é o nosso imperador principal, né? A história conta que o Império Romano Oriental teve, em média, 107 imperadores. Então, foi um grupo grande de imperadores que governaram durante um período de quase 1000 anos, né? Dividido aí entre esses imperadores. Porque o Império Romano Oriental, o Império Bizantino, ele foi construído por volta de 330 e por volta de 1453 ele foi tomado por um grupo de povos chamado de turcos otomanos. Daí o nome Turquia, o país da Turquia, que vai ficar como sendo o país atual dessa região, desse antigo império, correspondente aí à cidade de Constantinopla e outras terras correspondente a uma parte principal do Império Bizantino. Outros países se formaram em outras partes, mas principalmente o país da Turquia. E o que o Justiniano é, o nosso personagem principal? Ele tá aí com essa setinha, né? Com esse dedinho aí marcando. O imperador Justiniano, ele vai desenvolver uma política voltada muito para a presença de Deus, porque muitos desses bizantinos eles eram monoteístas. A construção de basílicas, né, de templos, que está lá no fundo dessa imagem, que essa daí, por exemplo, uma das basílicas mais famosas é de Sofia,
Eram construções grandiosas, com torres, o estilo arquitetônico de uma abóbada, que é a ideia do centro ali do templo, onde tinha uma cabeça, né? O uso de ouro, prata, mármore para essas construções. Jesus Cristo está aí como Filho de Deus, que tem a influência da igreja cristã antiga, né? Então, a igreja católica ortodoxa grega, porque a igreja católica também vai ter uma divisão em igreja católica apostólica romana e a igreja católica ortodoxa grega. Então, no Império Bizantino era a igreja católica ortodoxa. O imperador, ele é visto como uma figura divina, que tem ali a aceitação de Deus, ou seja, Deus aceita ele como imperador. E isso é um reforço para que ele venha governar com autoridade, sendo respeitado pelos seus súditos como um representante de Deus. Daí muitas imagens construídas em praças, em arquiteturas, em paredes, em monumentos, justamente se referindo esse desenho do Justiniano com essa auréola, né? Representando a divindade de Jesus nas imagens arquitetônicas, nas artes, assim também associada a esse poder divino representado na figura do imperador. Então era uma associação de uma divindade na terra que representa a divindade que está no céu. Tudo bem? Quando nós seguimos para a página 20, a gente vai falar um pouco mais dessa política do Justiniano. Então aí eu peguei o Justiniano e a sua esposa Teodora. Tem uma história interessante sobre essa rainha, como foi que eles se conheceram, como foi que se casaram, mas essa rainha, ela vai ser uma presença marcante na vida desse rei. Então tem vários momentos da história que ela aparece. E não era muito comum na história as rainhas se envolverem na política, mas a Teodora, ela tem essa participação e ela é falada na história como alguém que assessorava, orientava o seu marido e ele a ouvia. Então, resumindo, na página 20, nós temos o Justiniano, ele tinha a vontade de restaurar o império, ou seja, juntar novamente o império, dominando as terras que haviam sido conquistadas por outros povos. Aí lá na página 20 está falando sobre isso. Por exemplo, eles vão guerrear no norte da África com os vândalos, eles vão guerrear com um grupo de bárbaros chamado de ostrogodos, na região da Península Itálica, ou seja, onde estava a antiga Roma. Mas o desejo do Justiniano era juntar novamente o império, mas isso não deu certo. Ele gastou muito com as campanhas militares, né? Investindo em armamento, em animais, em soldados. E essa preocupação e esse interesse grande do Justiniano em fazer com que o império se unisse levou a manifestações populares. Por quê? Porque o dinheiro que era gasto crescendo as campanhas militares, aumentando o exército, acabava fazendo com que a população pagasse mais impostos, e os comerciantes, que era a maioria das pessoas, trabalhavam direto ou indiretamente no comércio, trabalhadores simples ou trabalhadores mais ricos, né? Os pobres ou os mais ricos trabalhavam com comércio. Então, se não tivesse o investimento do governo na figura do imperador, investindo mais dentro do comércio, das atividades comerciais, para que a cidade começasse a parar de crescer, prejudicava justamente a população trabalhadora. Então as manifestações foram crescendo diante da insatisfação da população de dentro da capital Constantinopla e também das redondezas, que o imperador estava destinando mais interesse financeiro para as campanhas militares. No livro de vocês, cita lá na página 20 uma revolta chamada de revolta de Nick, né? Tá escrito Nike, mas é Nick, na pronúncia, que seria aí a revolta, né, aonde a população quer, porque quer que o
o Justiniano aja de uma outra maneira ou saia do poder, deixe o lugar para uma outra pessoa, né? E nessa revolta, o imperador ele vai usar mais a força para conseguir manter o controle ali da população e vai investir mais na presença dele, na influência dele como um líder religioso, para que as pessoas pudessem vê-lo mesmo como uma figura de Deus aqui na Terra. E aí eu gostaria que vocês lessem essa página 20 com mais cuidado, vocês marcassem alguns trechos, tá? Para vocês. E lá na página 21, tá falando um pouquinho sobre a economia, que eu já falei que é muito ligada ao comércio marítimo, mas também ao comércio terrestre. A cidade de Constantinopla estava localizada num ponto onde ela podia comprar mercadorias mais orientais, já da China, Japão, a região do que hoje é a Índia. E essas mercadorias chegavam em Constantinopla e também podiam ser vendidas para outra parte da Europa, para o norte da África. Assim também as mercadorias que vinham do lado oeste, norte-africano, e da outra parte do Oriente, da parte ocidental do Império, né, do outro lado do Império, fazia com que Constantinopla ficasse no centro do comércio. Então ela pegava de um lado, atravessava para o outro e vice-versa. E isso fazia com que a cidade fosse muito grande. Muitas pessoas moravam lá por tempo curto, outras eram moradores mesmo, nascidos ali. E a cidade era muito movimentada, de um entra e sai de pessoas levando e trazendo, buscando e pegando mercadorias, e isso gerava um comércio muito grande, gerava também a preocupação da arrecadação de impostos, a questão da segurança. Daí a presença de muitas muralhas ao redor de algumas regiões de Constantinopla, justamente preocupado com uma possível invasão bárbara, que já estava acontecendo lá no Império Romano Ocidental. Então, meus amores, a gente trabalhou aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para vocês. Não. A gente termina aqui. Faça as atividades do livro, né? Depois podem mandar para mim. Se tiverem alguma dúvida, perguntem. Podem assistir um videozinho de repente na internet para melhorar aí as informações, tá bom? E a gente está se encontrando, né? Durante as quinta-feiras, tanto os alunos que estão em casa, quanto os alunos que já podem estar vindo presencialmente. Então eu agradeço a todos, agradeço muito a atenção. Tenha aí um dia excelente de estudo e a gente se encontra até a próxima aula, tá bom? Tchau para vocês.